fazer daimoku demais não é a proposta do budismo dos últimos dias da lei, tá? Aí vira até assim, algumas pessoas ficam assim, poxa, mas como assim, né? É um título provocativo, mas real, né? Real, porque acontece muito, né? Muitas vezes a gente está aqui praticando budismo, tem pessoas que estão começando a praticar, tem pessoas que não estão começando a praticar, mas por orientação, né? Pessoas às vezes mais veteranas, elas têm assim essa vontade de transformar as coisas. E aí pede essa orientação. Como eu transformo? Você transforma fazendo daimoku. Sim, é a base. Mas quanto, né? E aí a pessoa fala assim, quanto, né? A pessoa faz daimoku. E orientam, né? Vamos fazer daimoku fala assim, quanto mais daimoku, melhor. Essa é a frase que mais impacta as pessoas. Você já ouviu essa frase? Quanto mais daimoku, melhor. E aí, opa, a pessoa ela fica com aquilo na cabeça, né? Fica uma coisa nas entrelinhas de que quanto mais melhor, então eu vou fazer daimoku o dia inteiro. Se eu fizer mais daimoku, eu vou transformar mais a minha vida. E é isso, mas também não é isso. Porque quem leva na literalidade pode gerar uma maratona de daimoku que vai, na verdade, mais atrapalhar a sua revolução humana do que, de fato, criar uma transformação na sua vida. Quanto mais as pessoas elas atacam, né? E eu não estou falando que está errado, mas assim, para a gente que está ouvindo, tem que ter justamente um filtro, tá? Quanto mais a gente ouve, né? Quanto mais daimoku melhor, mais pode gerar uma sensação de que quanto mais daimoku melhor, então mais eu vou jogar na conta do daimoku. Né? Onde para muitas pessoas que estão conhecendo, vira o quê? Uma sensação de que o daimoku é uma palavra mágica, ela vai, então, quanto mais eu recitar ela, mais a minha vida vai se modificar, assim, ela vai se transformar, vai virar um paraíso. E aí começa a cair, né, na armadilha, né, da prática, onde, na verdade, não é só isso. O budismo, o Nam-myoho Renge-kyo, ele tem transformação real? Tem. Eu, Diego mesmo, tenho, assim, muitos relatos, inclusive, assim, orei, determinei X coisa, apareceu X coisa na minha vida, tá? Aconteceu. Mas isso é um resultado de muita coisa que envolve a prática e não é literalmente o daimoku uma palavra que atrai a lei da atração e faz essa transformação, né? Muita coisa que a gente evidencia, né, manifesta com a nossa força, ela faz com que realmente se transforme em várias condições no nosso dia a dia. Mas quanto mais a gente chegar e ficar falando quanto mais daimoku melhor, vai fazer com que as pessoas elas busquem cada vez mais essa maratona de daimoku que eu citei, né? Então, não estou falando que está errado, tá, pessoal? Como eu já vi, eu sei que tem pessoas, até aqui do Instagram, que até mostram no próprio Instagram, pessoas das minhas comunidades, tal, que eu já participei e tal, e eu mesmo, né, já fiz bastante daimoku em várias ocasiões, né? Mas se a pessoa, ela simplesmente faz com que aquilo seja o modo de vida dela, vai estar errado, tá? E eu vou explicar para vocês aqui, né, historicamente, por que está errado você simplesmente viver de muito daimoku. Quando eu falo muito daimoku, gente, vou já deixar claro logo no começo da live, tá? Quando eu falo muito daimoku, é aquela quantidade de daimoku que já atrapalha seu dia, tá? Tô falando de pessoas que recitam muito daimoku a ponto de não viver, tá? E eu vou chegar nesse ponto no final da apresentação aqui, né, da palestra, da live. Mas vamos pensar o seguinte, vou começar aqui pelo contexto histórico, né? O budismo, ele se define em 3 fases, tá? 3 fases da expansão do budismo. E isso começou após a morte do Buda Shakyamuni, ou seja, Siddhartha Gautama, 40 anos explicando o budismo, mais de 80 mil ensinos, mais de 80 mil palestras, o que são chamados de sutras, dentre eles o Sutra do Lótus, que a gente conhece mais. 40 anos explicando. Só que é o seguinte, naquela época, 500 anos antes de Cristo, inclusive na Índia, culturalmente, não era honroso escrever. Então, ele falou tudo aquilo, ele morreu e não tinha nada escrito. As pessoas, então, os discípulos, eles se reuniam e ficavam verbalizando os sutras para realmente não deixar morrer essa prática, né? Virou a Sangha, ou seja, virou a comunidade budista, a tradição budista. E aí, esses grupos, eles se organizavam e ficavam mantendo esses ensinos. Olha só, 80 mil ensinos. Desde que o Buda atingiu a iluminação, né? Com 30 e poucos anos, mais de 35 ali, até quando ele morreu com 80 anos, né?
Não é só porque ele atingiu a iluminação que chegou no final ele tinha a mesma cabeça. Ninguém tem a mesma cabeça. Até a própria forma de compreender a iluminação dele foi evoluindo. Então por isso que os sutras foram mudando e foram tantos sutras até que ele chegou inclusive no Sutra do Lótus, que ele fala que é o mais profundo, é o rei dos sutras, né? Você pode procurar aí várias pessoas, vários monges inclusive de outros budismos, quando falam sobre o Sutra do Lótus, eles comentam, o Sutra do Lótus é o rei dos sutras, porque o Shakyamuni, ele falou, aqui nesse sutra tá a verdade última, tá a verdade mesmo absoluta de toda a iluminação. Beleza. Ele morreu, os grupos começaram a organizar ali, a manter as práticas, só que assim, eram grupos. Então, de 80 mil ensinos, você não vai conseguir decorar e muito menos ficar praticando 80 mil de uma vez. Então, vários grupos foram se dividindo, pegando os que eles gostavam mais, né? E muitos ali se perderam, outros se mantiveram. Só que assim, nessa primeira fase, né, que foi então intitulado ali os primeiros dias da lei, o primeiro ciclo de 500 anos, as práticas que foram mais mantidas desses sutras foram as primeiras, tá? E aí, uma das práticas mais comuns ali, as que mais se buscava nesses primeiros ensinos do Shakyamuni, era a prática de atingir o Nirvana. O que é o Nirvana? Até fiz um vídeo já falando sobre isso. Nirvana significa a extinção do sofrimento. Então eles acreditavam que através de meditação, de abrir mão de tudo, você inclusive chegava a ponto de abrir mão de sentimentos. Você vivia ali meditando e pronto, não vivia mais. Porque era o objetivo de chegar em vida o que seria a morte, que é a extinção do sofrimento. Porque quando o Buda atingiu a iluminação, ele falou, primeira coisa que eu vou ensinar para todo mundo aqui, existem 4 sofrimentos. Existem 4 verdades, uma delas é, todo mundo sofre, tá? Todo mundo sofre, todo sofrimento tem uma causa, toda causa tem como resolver, e como resolve é o caminho do Buda. E aí ele foi ensinando, né? Então assim, se todo mundo sofre, a primeira prática é, não quero sofrer. Como que eu consigo viver sem sofrer? Então, essas primeiras práticas, né, foram chamados, hoje a gente chama de budismo Theravada, tá? No budismo da Soka Gakkai, você vai conseguir ouvir mais como budismo Hinayana, tá? Porque existiu depois aquela divisão, né? Hinayana e Mahayana. Mas é pejorativo você, né? Se você olhar toda a história do budismo, é pejorativo você falar Hinayana, porque ele significa pequeno veículo. É como se fosse um termo diminutivo, né? Falando assim, o pequeno veículo, tipo, conduz poucas pessoas à iluminação. De fato, realmente, ele é menor, só que é pejorativo, né? É como se fosse uma ofensa. Então, o budismo, na verdade, ele é chamado de budismo Theravada, o budismo dos anciões, tá? Que realmente focava mais nessa prática. Ou seja, uma prática muito mais para si, tá? Era uma prática muito mais autônoma, uma prática muito mais, eu comentei lá no vídeo até que poderia ser, de certa forma, até mais egoísta, mas, de forma geral, é uma prática muito que você só pensa em você, né? Você não busca, você não quer saber do resto, tá? Eu quero atingir a minha iluminação aqui, é buscar o Nirvana, é não sofrer, porque todo mundo vai sofrer, então eu quero saber a máxima forma de não sofrer, e vou nessa aqui, nessa pegada. Beleza, né? Então foram 500 anos só em práticas desse jeito, tá? Até que, depois de muito tempo, né, o budismo inclusive expandindo, né, para o leste asiático, China, Coreia, tal, Nepal, então a coisa começou assim, outros grupos começaram a perceber outros ensinamentos do Buda, inclusive o do quê? De propagar, de ensinar as pessoas, né? O Buda falou em muitos ensinos sobre a iluminação, a primeira coisa que ele fez quando atingiu a iluminação foi o quê? Ensinar as pessoas, então... Realmente, a prática de ensinar de alguma forma, de criar escolas, né, de poder realmente cultuar as práticas de ensino do Buda, foram se propagando através de vários sutras, tá? Mas só depois no terceiro ciclo de 500 anos, que foi nos médios dias da lei, é que o Sutra do Lótus começou a pegar no tranco, através do Tiantai, tá? Que foi uma pessoa na China que entendeu o Sutra do Lótus, mas... Será que outras pessoas não entenderam o Sutra do Lótus? Até entenderam, só que assim, o próprio Buda Shakyamuni ele já tinha falado, isso aqui é a verdade para os últimos dias da lei. E de fato, como as pessoas foram escolhendo os sutras, os ensinamentos, as práticas ao longo daquele tempo, passou ali mais de 500 anos, passou 1000 anos, e a galera não ficou apegada no Sutra do Lótus, que era o mais difícil de você compreender. Então essa parte de propagação que é mais pegada no Sutra do Lótus, ela não foi tão forte. Inclusive, mesmo quando o Tiantai, o budismo Tendai e outros ali começaram a praticar alguma coisa parecida, ainda era mais teórico. Então nesse ponto, do budismo Theravada que ficou para trás, então ali começou a difundir, né, a aumentar o budismo que foi chamado de Mahayana. Só que nesses médios dias da lei, a gente chama de Mahayana provisório, porque é o budismo Mahayana
que é teórico. Tá? As pessoas elas praticavam, então tinha assim, muitas escolas budistas, os monastérios, né, os monges, aquilo tudo era muito mantido através de esmolas, de pessoas fazendo doações, era fato vários reis patrocinar aqueles monastérios porque muitos se convertiam, né, aquelas linhas budistas, e aquilo foi se mantendo, até que um dia, né, depois já nos últimos dias da lei, ou seja, no quinto ciclo de 500 anos após a morte do Buda, né, já como o próprio Buda falou, uma era de conflitos, de catástrofes, das pessoas esquecerem a lei. Esse aqui é um ponto importante. Né, as pessoas esquecerem da lei, né, da forma de praticar para essa propagação, onde inclusive no Sutra do Lótus ele fala, todo mundo tem a capacidade de atingir a iluminação. E isso é uma coisa que em vários outros sutras não tá. Você pode perceber, até no Theravada a pessoa não queria, na verdade, nem muito saber de ficar tanto ensinando. Era mais para mim mesmo, né? Quem quisesse conhecer, viesse e praticava, mas era praticar para si. Já nos outros, né, tinha ali uma troca muito teórica, tal, aquelas budismos mais de meditação, né? Então o budismo tibetano, o budismo Zen budismo, que depois também cresceu no Japão, né? Que também de meditação e tudo mais. Porém, no quinto ciclo de 500 anos, surgiria ali o Bodhisattva Práticas Superiores, ou seja, uma pessoa, um Bodhisattva que entenderia o Sutra do Lótus, que estaria no tempo certo, tá? Ou seja, numa era onde realmente houvesse muitos conflitos e catástrofes, onde realmente a lei já estivesse se perdendo, e essa pessoa ela pegaria o Sutra do Lótus e exporia, colocaria ali a exposição, realmente colocaria para as pessoas compreenderem a prática do Sutra do Lótus. Foi aí que o Nichiren, que veio de uma escola Tendai, estudando muito, e ele falou, opa, nem o Tendai, nem no Japão já tinha lá muito forte o budismo terra pura, nem o budismo palavra verdadeira, ninguém está falando tudo isso aqui. Eles não estão nem estudando nem o Sutra do Lótus. Então, tá comigo. Eu vou fazer essa parte. Inclusive tem até um vídeo que eu fiz que abriu muito minha mente, porque no Gosho ele fala, respondendo para uma pessoa, ele fala o seguinte, dizem que o Bodhisattva Práticas Superiores vai surgir. Se ele vai surgir, né, teoricamente o budismo dos últimos dias da lei já tinha começado uns 200 anos. Ele falou, se ele surgiu eu não sei, eu estou fazendo a minha parte. Né? Então, se ele sou eu também não sei, eu estou fazendo a minha parte. Estou aqui, Nam-myoho Renge-kyo, né, ele já tinha revelado Nam-myoho Renge-kyo, e estava ali colocando, né, para que todas as pessoas pudessem conhecer a fórmula, né, do Sutra do Lótus para conseguir atingir a iluminação e praticar de uma forma instantânea, já que a gente falou o Nam-myoho Renge-kyo ele tem a causa e o efeito, né? Então, o budismo dos últimos dias da lei é uma era que as pessoas já estão esquecendo, elas tivessem uma forma prática para viver, apesar dos conflitos e catástrofes, ainda assim a iluminação, no dia a dia. Então, por isso que o budismo Nichiren, ele foi tão polêmico naquela época dele, porque no Japão, principalmente o budismo terra pura e o budismo palavra verdadeira, eles eram muito difundidos pelos próprios governantes e pelas pessoas, né? Era muito forte, muito protegido, então muito institucionalizado ali, né? Os templos e tal. E aí ele chegou falando com as pessoas pobres, com as pessoas como nós, né? Pessoas do dia a dia, pessoas da sociedade, e começou a ensinar realmente para todo mundo, né? Você não precisava ter nenhuma posição para poder praticar. Você podia praticar de qualquer forma, né? Na sua realidade, e ainda assim poder atingir a iluminação. E aí que ele foi perseguido tanto, né? Então ali, com os últimos dias da lei, foi institucionalizado ali, então, os últimos dias da lei, o budismo Mahayana verdadeiro, que é justamente onde você tem a praticidade de poder atingir a iluminação e também propagar a iluminação. Essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Coisa que em outras práticas é bem difícil. Inclusive, em outras linhas budistas, né? Eles até são mais criteriosos, né? Eu já vi monge falando assim, Dharma não é para qualquer um. Entendeu? Dharma é a lei, né? É a lei do universo, tal, é o ensino do budismo, né? Então, é lógico que deve existir uma procura, né? Porque não adianta você papagaiar, né, pela rua aí o Nam-myoho Renge-kyo, se a pessoa não está pronta para ouvir, ela vai ouvir aqui, sair ali, ainda vai falar mal. Sim, mas quando você tem uma postura de julgamento, você também evita de falar para muita gente. Então você nessa existência faz a causa para não propagar o budismo. E no budismo Mahayana verdadeiro, no budismo dos últimos dias da lei, pelo contrário, é o budismo onde todo mundo tem que saber que tem o direito de conhecer o mantra, né? Assim, o budismo, a prática budista que traz a condição de iluminar e de transformar o karma. Essa é a coisa mais importante. É a pessoa ela saber que através do budismo ela pode transformar o karma, tá? Transformar a vida dela.
Por quê? Porque quando a pessoa ela conhece o karma, né, e ela começa a falar assim, ah, mas então tudo é meu karma, eu tenho essa energia, né, que vem de existências passadas, então eu tenho que começar a fazer mais práticas boas para ir queimando as do passado. Essa já é também um erro, tá? Porque o próprio Nichiren ele fala, se fosse a questão de uma somatória, então você ia passar essa vida inteira só pagando promessa, só pagando o pecado, né? E não é isso, né? O budismo, né, Mahayana verdadeiro, o budismo do Sutra do Lótus, o budismo do Nam-myoho Renge-kyo, ele te dá a possibilidade de você perceber que recitando o Nam-myoho Renge-kyo você pode transformar totalmente agora o seu karma. Mas aí que vai começar a história, né? Porque até onde eu falei para vocês, tudo aqui, né, é um fato histórico. Então entra a parte onde eu, né? Então por que eu não preciso e eu, né, não devo, não é que eu não devo, mas não preciso fazer Daimoku demais. Fazer Daimoku demais. É porque se eu fizer Daimoku demais, é como eu falei no começo, talvez você chegue num ponto onde só vai achar que o Daimoku é transformação né, do karma, é meio que uma troca. Quanto mais Nam-myoho Renge-kyo, mais eu vou, né, vou limpando o meu karma. É uma forma da gente pensar e a gente até pensa desse jeito. Mas se fosse uma coisa quantitativa, então eu ficaria a minha vida inteira maratonando Nam-myoho Renge-kyo. E se eu fizer isso, eu vou chegar num nível que eu vou estar tão bitolado em fazer Nam-myoho Renge-kyo que eu não vou estar vivendo. Eu vou estar fazendo 12, 15 horas de Daimoku por dia, tentando me salvar nessa existência e achando que a minha família ela vai me adorar e que ela vai me respeitar e que vai ter harmonia plena enquanto eu faço 20 horas de Daimoku aqui, que eu vou ganhar, né, vou conseguir pagar meus boletos fazendo 12 horas de Daimoku e que hora que eu vou trabalhar, né, que eu vou conseguir cuidar dos meus filhos, que eu vou cuidar do cachorro, que tem marido e mulher, ou moro sozinho, ou tudo essas coisas. E na verdade não, né? A vida nos últimos dias da lei é a vida de pagar boleto, né? É a vida que a gente tem no nosso dia a dia. E se a gente pratica o budismo Nichiren, o budismo do Nam-myoho Renge-kyo, é pra gente justamente viver a nossa vida e transformar as condições da nossa vida diária. Faz sentido pra vocês? Quanto mais eu percebo que eu estou numa vibe de pensar que quanto mais Daimoku eu preciso fazer para transformar o meu karma, eu estou entrando, na verdade, numa pira que não existe, tá? Nichiren Daishonin, em mais de 400 cartas, mais de 1000 páginas escritas em toda a sua vida, mais de 30 anos de propagação do Nam-myoho Renge-kyo, ele simplesmente não falou quanto mais melhor. Sabia disso? Então, essa pira da gente achar que quanto mais Daimoku, ela, na verdade, entra aqui como uma armadilha. Porque eu vou trazer, na verdade, crenças de outras religiões onde eu acho que eu tenho que servir cada vez mais para eu poder ter mais felicidade. Sempre na base da troca, não é base de troca. Como que funciona, então, essa dinâmica do Nam-myoho Renge-kyo, né? O Nam-myoho Renge-kyo, ele conserta, ele transforma o karma quando você, diante do Gohonzon, né, que é o oratório, diante do Gohonzon, né, o Gohonzon é o quê? É o nosso espelho, né? A gente tem que estar ali encarando a si mesmo. Então, o que é encarar a si mesmo? É eu assumir por que eu estou sofrendo. Lembra que eu falei das 4 verdades que o Buda Shakyamuni foi o primeiro ensinamento? Primeiro ensinamento, todo mundo sofre. Segundo ensinamento, todo sofrimento tem uma causa. Procura essa causa. Terceiro, toda causa tem solução, tá? E toda solução pode ser a partir do caminho do Buda, tá? Então, é o Dharma. Nesse caso, o Nam-myoho Renge-kyo. Mas, então quer dizer, se eu estou diante do Gohonzon, eu estou ali para transformar o meu karma. O que me aflige? Qual é o problema que eu estou passando agora? Então, ali você vai criar coragem para transformar isso, né? Talvez transformar esse karma é levantar e ir lá falar com a fulana e deixar as claras o que realmente os problemas que está acontecendo, né? Ou simplesmente entender por que fulano faz aquilo, entender a essência da pessoa, e aí você não sofrer mais, né? Não reagir negativamente, sofrer mais, depender daquela reação negativa daquela pessoa, ou seja, né? Não ligar mais, para não falar outras coisas aqui, não ligar mais para aquela pessoa, para você viver mais leve, né? Talvez a transformação é você criar coragem e ir procurar um emprego até você achar, né? Às vezes é você ir assim, poxa, no que eu estou fazendo hoje, ainda não estou bom, eu gostaria de ganhar mais. Pô, então vai se especializar, cria condições, acha um curso grátis, sei lá, entendeu? Cria condições. Então o budismo do Nagakai, a gente fala muito disso, né? De transformar, de fazer a nossa revolução humana, é de criar condições.
E todas essas condições, elas derivam da coragem, né, da iluminação que nós evidenciamos diante do Gohonzon. Então, quando eu estou diante do Gohonzon recitando o Nam-myoho Renge-kyo, eu tenho que realmente buscar essa solução. Não ficar fazendo Daimoku pela solução, né? Ah, vou ficar aqui. E aí, quer dizer, a pessoa ela fica fazendo Daimoku, 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 Daimoku e não age nada. Às vezes ela tem uma baita de uma desarmonia familiar, faz 5 horas de Daimoku e continua não falando com a família, né? Ou acaba continuando não tomando uma posição sobre aquilo, tá? Cada caso é um caso, tá? Mas você compreende o que eu estou falando? Então, quanto mais as pessoas elas acham que eu vou botar na conta do Daimoku, mais ela está criando um erro, porque ela está criando uma ilusão. Essa ilusão é de achar que eu vou trocar, né, o Daimoku pelo benefício. Ou que eu vou fazer mais Daimoku para ir limpando o meu karma que está muito pesado. Nossa, a crosta deve estar dessa idade aqui assim, né? E aí, só quando eu eliminar isso é que a minha vida vai ficar mais gostosinha, mais tranquila. Vamos lá, a Aline falou o seguinte: não é só fazer Daimoku, é ter ação também e criar oportunidade. E eu, particularmente, tenho muitas boas ideias enquanto recito Daimoku. Eu também. Eu tenho muitas. Inclusive, eu descobri até um déficit de atenção, um TDAH aqui, porque às vezes eu tô fazendo Daimoku, e a ideia aqui, a ideia ali, se eu tô com o celular, eu tenho até um problema. E uma técnica, né, que eu já comentei aqui em alguns vídeos, eu falei, vamos lá, eu coloquei um caderninho e às vezes eu anoto, né, e aí nisso eu consigo fazer, né, eu vou descarregando ali, e aí eu posso continuar concentrado, né? Onde entra o lance da concentração, né? Às vezes, eu preciso fazer um pouquinho mais de Daimoku, porque justamente, às vezes eu tenho tanta falta de atenção, ou seja, eu preciso ainda treinar minha concentração para que em um período menor eu tenha mais qualidade. Então, às vezes, isso aí tem que ser consciente, tá? Não é simplesmente falar assim, então por isso que pedem para fazer 3 horas de Daimoku. Não, né? O 3 horas de Daimoku está muito mais ligado a um desafio, tá? Do que simplesmente o que eu vou explicar agora, mas se eu quero me concentrar mais, criar mais condição, às vezes eu me projeto a fazer um pouquinho mais, porque sabendo que a minha concentração ela vai oscilar, então nesse tempo eu talvez tenha mais momentos de concentração. Mas, ao mesmo tempo, você pode fazer o inverso. Já que é mais difícil fazer mais tempo de Daimoku, né? Então começa de pouquinho, 5 minutos. Hoje você, de repente, tem muita dificuldade de fazer 5 minutos, né? E até nesses 5 minutos você tem dificuldade de se concentrar. Mas é um exercício. Amanhã, de repente, você conseguiu mais, amanhã você conseguiu mais, depois de amanhã, semana que vem, 5 minutos é pouco. Você falou, mas já passou 5 minutos? E aí esse tempo de qualidade já deu 5 minutos. Ou seja, você conseguiu completar 100% desse tempo de qualidade, né, na sua iluminação, da sua elevação do estado de vida nesse Daimoku. Então você aumenta para 10 minutos, 15 minutos e vai fazendo esse exercício, né? Para que você possa colocar na sua realidade cada vez mais. Chegou num ponto onde você já está estagnado, está fazendo sempre ali 10, 15 minutos, ou você faz de acordo com a sua realidade e mesmo na sua realidade oscila, mas está dentro daquela média que você sempre faz, mas nessa média você percebe que sua vida está mais estagnada, talvez seja o momento de você fazer um exercício, né? Fazer um desafio de fazer mais Daimoku. Por quê? Volta naquele ponto. Se eu me lanço para colocar um pouquinho mais de Daimoku, eu tenho certeza que eu vou ter nessa oscilação mais momentos de qualidade. Então eu vou fazendo exercício para aumentar, criando mais condições. Mas ainda assim, ter mais condições, criar mais condições, quebrar mais o meu karma, está ligado à energia que eu estou produzindo e à decisão que eu estou criando de projetar a minha vida e determinar essas mudanças. Criar uma estratégia onde eu vou mudar, onde eu vou fazer com que eu tenha certeza que no meu dia a dia a minha reação, no mínimo, a minha reação sobre todos os fatos vai ser diferente, né? Uma pessoa que me fala uma coisa, eu geralmente sou mais atravessado, eu dou uma segurada, né? Trato a pessoa bem, e assim, sou mais gentil com essa, presto mais atenção e cuido mais da outra, e assim por diante, né? Eu vou mudando, eu vou percebendo todas as deixas do meu dia a dia e vou criando novas formas de agir. Então eu estou quebrando o meu karma, eu estou transformando a minha vida, eu estou fazendo a minha revolução humana. Se você não está fazendo isso, só fazendo Daimoku esperando as coisas acontecerem, parabéns, você está praticando o budismo errado. Você está praticando a ferramenta certa no budismo errado, né? É como se você estivesse pegando uma peça de uma máquina atual e tentando fazer entrar numa máquina antiga, que já tem outro formato, né? Não encaixa, tá? Então, não adianta você querer pegar o Nam-myoho Renge-kyo e agir como se fosse um budismo Theravada. Não vai funcionar, tá? Vai ser uma coisa muito para você, que vai te satisfazer, o que já é um outro erro também que a gente pode colocar numa outra live, mas essa satisfação,
ela na verdade vai estar massageando o seu ego. Você não vai estar, provavelmente você não vai estar trabalhando 100% do que você precisa mudar, criar a coragem de mudar na hora que você tiver que mudar. Faz sentido para vocês? Ó, a Jane Brito falou o seguinte: o meu objetivo é não fazer menos de 1 hora por dia. Isso, se tiver tudo bem, aí se aparecem os problemas, faço 3 horas. Legal, é o que você percebeu, né? E o que faz a sua vida transformar. E aí entra num ponto onde lá no YouTube, inclusive as pessoas já começaram a comentar lá, né? E uma pessoa falou o seguinte, já veio mais reativo, falou assim: ah, então significa que quando eu era da divisão dos jovens, todo aquele 3 horas de Daimoku que me faziam, que a gente fazia lá no grupo e que não sei o que, então foi em vão? Caiu por terra? Fizeram fazer o Daimoku à toa? Não. Eu que pergunto. Todo aquele Daimoku que você fez diferença na sua vida? Trouxe benefício? Causou realmente a sua revolução humana naquela época? Se sim, perfeito. Você estava ali no momento certo, fazendo o desafio certo com a sua divisão naquele grupo e aquilo te ajudou demais. Se você nem acha que você estava preparado para para fazer aqueles desafios de Daimoku e foi, né, por causa do grupo que te levou e tal, que benefício, né? Porque chegou alguém que, poxa, trouxe você para encarar realmente mais a sua realidade e trouxe essa transformação meio que na marra. Mas isso não é o que eu falei para você de fazer Daimoku demais. Fazer Daimoku demais chega num ponto onde, é o que eu falei no começo, né? Onde a sua rotina, ela já chega e fala: opa, peraí, né? Você não acha que é Daimoku demais? Vamos viver, vamos lavar uma louça, né? Porque senão você já tá deixando tudo de lado. Então, é tipo toque, entendeu? Uma vez eu assisti um vídeo falando sobre as pessoas que têm manias que viram toque, né? E a pessoa perguntou: o que é o toque? E aí o especialista falou: toque é quando dessa mania que você tem, ela começa a atrapalhar o seu dia. Então tem gente que tem toque de limpeza. Uma coisa é você ser uma pessoa extremamente de limpeza. A outra coisa é você não conseguir sair de casa se você não limpar a maçaneta da porta 10 vezes. Entendeu? É um toque. Então isso atrapalhou já o seu dia. Tem gente que começa, né, a viver assim, que não consegue mais viver. Né? Por quê? Porque ela precisa daquilo. Então, poxa, eu preciso viver fazendo 5 horas de Daimoku por dia? Se você conseguir viver a sua vida normalmente, fazendo 5 horas por dia, e você acha que é as 5 horas de Daimoku que eleva o seu estado de vida, que te gera essa concentração, que te dá essa coragem de transformar a sua reatividade no dia a dia e dar essa força para você ir em busca dos seus objetivos, top, maravilha. Então é a sua forma. E não atrapalha a sua vida? Não atrapalha, maravilha. Mas às vezes não, né? Às vezes você fazendo menos com muito mais qualidade, com muito mais decisão, correndo muito mais atrás, né, dos seus objetivos, sendo uma pessoa muito mais sincera, muito mais honesta, muito mais gentil, muito mais que dialoga com as pessoas sinceramente, talvez você tenha muito mais resultados, né? A partir da força que você extraiu durante 15 minutos de Daimoku, né? Então, quer dizer, estado de Buda é uma condição, né? E não significa que eu só vou conseguir atingir essa iluminação, né? Eu acender essa lâmpada quando estiver recitando no meu Horengekyo. É a partir dela. Mas e o resto do dia? O resto do dia você vai manter essas atitudes. Você vai manter essa coragem, você vai manter essa decisão, você vai manter essa budicidade. A ponto de, em algum momento, acender essa vela, essa luz na outra pessoa. O que nós chamamos de shakubuku. Vamos lá, aqui, ó, mais pessoas falaram aqui, ó. O que importa é a qualidade e não a quantidade. Assim eu também acho. Isso mesmo, Valéria. Né? E aí que tá. Às vezes pode ser 2 horas, 3 horas com muita qualidade, né? Às vezes pode ser 10 minutos que você olhou para a parede, né? Você ficou olhando para a unha, né? Então, quer dizer, é uma relação que você tem que trabalhar, né? Dia após dia. O Will KM está falando o seguinte: a prática de água corrente é a fonte de benefícios no momento crucial de sua vida. Posso falar com toda a propriedade. Recebi o maior benefício da minha vida, a própria vida. Olha que legal. Né? Aí a gente começa, inclusive, a trazer uma realidade do budismo que é a própria vida. Né? O que é benefício para você? Benefício tem gente que mensura achando que é só coisas materiais, né? Ou coisas palpáveis. Às vezes você está respirando, é um baita de um benefício. Eu, por exemplo, que estou aqui com vocês, né? Minha voz é importantíssima. Meus parentes, meu filho, minha namorada, todo mundo que está perto de mim. Quando eu fico rouco, eu fico triste. Fico triste. Recentemente, um tempo atrás, aí eu fiquei rouco, que acho que foi a pior rouquidão que eu tive na minha vida, porque eu fiquei 100% afônico, eu fiquei sem voz total. Geralmente, quando eu fico uns 4 ou 5 dias sem voz, mas é aquela voz bem rouca, uma voz meio fina, uma voz que é até engraçada, mas assim, ainda né, sai alguma coisa assim, mesmo que engraçado. Mas essa última vez eu fiquei afônico. Não saía nada. Então,
Eu fiquei muito triste, não consegui gravar vídeo, não consegui fazer nada, né? E eu trabalho aqui, né? Tô aqui sempre falando com as pessoas, no YouTube faço os vídeos, trabalho dando treinamentos, eu falo com pessoas o tempo todo, né? Então, quer dizer, a minha ferramenta de trabalho, eu perdi ela. Então, quer dizer, tá aqui conversando, para mim é um baita de benefício, né? E às vezes a gente não percebe tantos benefícios que a gente tem na nossa vida, né? Então, assim, agradecer de fato, né? Manter isso realmente na nossa prática é um outro ponto aí que pode virar até uma outra live. Olha lá, o Will falando, né, sobre a vida dele. Sofri atualmente 17 dias transplante do fígado, com altíssimo risco. Vamos dizer que entre a vida e a morte. E estou vivo, não me horrorengue que eu. É isso aí, parabéns, cara, parabéns, né? A força, né? A força de viver, a força de realmente valorizar e, cara, cria condições. Cria condições. Uma coisa que, inclusive, nem quero me estender aqui agora, porque poderíamos entrar no tema do karma, né? E é um tema de uma outra live. A gente pode falar sobre karma numa próxima oportunidade, porque é justamente isso, né? E sobre a doença, e vencer a doença, e não sei o quê, né? É um tema muito polêmico, porque tem gente que não sabe interpretar isso com a prática budista, né? Será que só é budista, só é vitorioso no budismo quem vence a doença? O que é vencer, né? O que é vencer a doença, inclusive? Então, esse olhar, ele realmente tem muita coisa para a gente trabalhar para falar que realmente você está praticando o budismo, né? O budismo, ele é o respeito à condição de vida, né? Respeito à dignidade da vida. Então, como você vai viver, como você quer ter uma vida digna e o que é uma vida digna, né? Apesar dos problemas. Faz sentido para vocês? Uma outra coisa que eu acabei de lembrar também, né, que é o contrário, né? Já que eu falei que o budismo é da propagação, né? Então já veio uma outra pessoa e falou o seguinte: então, e aquelas pessoas que propagam demais, mas são infelizes? Então esse budismo também não funcionou? Porque a pessoa está fazendo a propagação, está restando no Myoho Renge-kyo, tá com uma vida ali que aparentemente tá bonita. A gente sabe que a pessoa, ela, no fundo, ela tem desarmonia familiar, ela tá ali vivendo de fachada. Então, né, é a troca, lembra? A pessoa que ainda tá vivendo em cima da troca, ela vai tentar trocar Daimoku por benefício, ela vai tentar trocar Shakubuku por benefício, tá? E, né, não é uma obrigação sua fazer o Shakubuku. Não é uma obrigação sua chegar e simplesmente e falar, nossa, eu preciso fazer. Eu mesmo, quando era mais moleque, né, na visão dos jovens, a gente tinha essa ânsia de fazer Shakubuku e eu tinha aquelas metas assim, eu preciso fazer um Shakubuku por ano. E eu tô nessa meta. E aí teve ano que eu fiz 2. E legal. E teve ano que eu não fazia um. E eu falei, poxa, eu não fiz nenhum Shakubuku esse ano, cara. Mas às vezes eu também fazia Shakubuku, que eu fazia da pior forma possível, a pessoa recebia o Gohonzo e parava de praticar, e quer dizer, que Shakubuku foi esse? Que prática foi essa? Será que teve benefício? Né? O benefício talvez tenha sido inúmeros durante a minha jornada, né? De inclusive aprender muita coisa sobre os meus erros, mas não é uma troca, né? O budismo, o budismo Mahayana verdadeiro, o budismo dos últimos dias da lei, ele é justamente o budismo onde a gente entende onde a gente tem que mudar e que a gente muda. A gente muda na família, a gente muda na organização, a gente muda no trabalho, a gente muda com o vizinho, a gente muda em tudo. E nisso a gente é motivado a realmente projetar, tomar conta, né, da sua própria vida, né, de projetar realmente o seu futuro, construir. E aí, justamente, quando eu coloco ainda objetivos, aí que eu também encontro outros karmas, né? A dificuldade financeira que eu vou ter para transformar essa condição, os empecilhos que vão, né, acontecer para eu chegar onde eu tenho que chegar, né, o nível que eu vou ter que, né, melhorar muito em tudo que eu preciso fazer para chegar naquele nível de satisfação e de profissionalismo e sei lá o quê. E aí eu me ponho a construir tudo isso, né? Senão, eu só tô lá fazendo Daimoku e esperando ser feliz, né? E não vai dar certo. E aí vive, justamente, aí a pessoa ela pega e faz muito Daimoku, faz muito Shakubuku, mas aí, será que ela teve muito benefício? Talvez não, né? Porque essa pessoa ela fez muito isso, mas o Shakubuku mesmo caiu por terra. Por que muito Shakubuku, muitos convidados, não continuam na organização? Porque eles veem muitas coisas, né? Vêm vários erros, inclusive, de postura de muita pessoa. Tanto de quem trouxe ela para a prática, quanto de outras pessoas que estão ali e que deveriam ser exemplos da prática, exemplos de revolução humana, exemplos de transformação de karma. E quando você vai conhecendo essa pessoa mais no dia a dia, você vai falando, não é bem isso aí não, né? Lógico que cada um tem os seus problemas, mas como será que uma pessoa ela é motivada a ter a fé que foi incentivada a ter, se quem pratica não tem benefício dessa, né? Não tem realmente o real resultado dessa proposta?
Então, o budismo Nichiren, o budismo dos últimos dias da lei, ele é um budismo onde você tem que fazer daimoku sim, para criar condição, para gerar a transformação do seu karma, mas viver no dia a dia e ser o exemplo dessa mudança. Faz sentido para vocês? Ali a Aline também falou, Shakubuku acontece naturalmente, é místico. Eu concordo com você. É assim, né? Naturalmente, contanto que na sua natureza você já esteja manifestando o estado de Buda, né? Você já esteja manifestando as mudanças. Por quê? Porque a pessoa ela vai olhar para você e falar assim, poxa, é budista? Isso é budista? Legal, hein? Se ela tá fazendo e, poxa, então eu quero experimentar. Porque, que eu falei no começo, né? Se simplesmente fosse papagaiar na Myoho Renge Kyo, passar cartãozinho na rua, já era para ter um monte de gente praticando e o budismo ia ser uma verdade universal aí, né? Maior do que qualquer outra religião. Não é, né? Porque mesmo que você faça, na hora que a pessoa ela vai praticar, dependendo de como você ensinou, né? E muita gente vem apresentado por essa proposta de transformação, né? De troca de daimoku por benefício, aí a pessoa ela faz e não tem benefício. Ela faz e fala, não, coloquei o objetivo, coloquei aqui a meta e não deu o que eu queria não. Por quê? Porque na verdade você não ensinou ela a se propor a se transformar para chegar na condição, não é verdade? O Marcelo falou o seguinte, boa noite, João Pessoa, Paraíba, gosto muito do seu modo de expressar as informações sobre a doutrina, eu acho. Obrigado, Marcelo, obrigado. Vou falar pra você, eu acho que eu falo a verdade, viu? Porque na verdade, eu até falei num vídeo já, eu nasci numa família budista, né? Sou budista da Soka Gakkai desde que eu nasci, estou com 36 anos, e assim, pratiquei e pratico, estou na organização, aqui ó, camisa do Gajokai, esse foi meu segundo grupo, né, de jovens, né, então eu comecei no Ongaktai, fiquei 17 anos no Ongaktai, tive um treinamento absurdo lá, assim, muito Shiteifune, muito treinamento realmente baseado em mestre e discípulo mesmo, Daisaki Ikeda é um mestre para mim, e assim, né, participei da organização sempre, tive vários cargos na visão dos jovens, agora acabei de passar para a visão sênior, e então assim, aprendi, vivi muita coisa. Já fiz do jeito que tudo que esses erros que a gente comenta aqui, eu já fiz todos. E aí o que acontece? Você faz e vê que não dá certo. E aí você fala, eita, por que não dá certo, né? É porque, na verdade, é uma coisa que às vezes a gente aprende, mas né, se você estudar um pouquinho mais, você vai ver que não é bem isso, né? Uma coisa é o que a gente aprende de pessoas que estão na organização, a outra coisa é o que você aprende de pessoas que estudam dentro da organização, outra coisa até pessoas que estudam, inclusive, os goshos. Vou falar pra você, depois que eu montei aqui a loja, que eu montei o YouTube e que realmente eu me proponho a trazer de cada vez mais de uma forma descomplicada pra galera, eu aprendi muito mais. Aprendi porque eu fui estudar muito mais, me aprofundei muito mais na prática, né? Tenho lido muito mais gosho, tenho lido muito mais orientações. Né? Busquei muito mais referências e comparações com outras linhas budistas para saber realmente como que é, né? Não fui praticar, eu fui entender o que eles falam, como que é. Na história do budismo, o Theravada foi para aquele lado, o que eles falam, o que o tibetano fala, né? Sigo vários canais no YouTube de pessoas que praticam essas outras linhas e respondem até várias questões lá. Então, é importante a gente realmente abrir os olhos, né? E aí, como eu, dentro da organização, né, já tive vários cargos, né, nas reuniões de palestra, já fui dirigente convidado muitas vezes, e desde que eu comecei a trabalhar com 18 anos, eu já trabalhei em setores de treinamento e me apaixonei por isso, então eu percebi que eu gosto de falar e que eu tenho um certo jeito. Então eu percebi, por que não, né? Na organização eu percebi que funciona também, né, que deu certo, as pessoas gostam. Falei, então eu vou falar de budismo dessa forma. E cada vez mais me aprofundando, eu percebi vários erros que eu também já fiz. Então qual que é o jeito certo? Qual é o jeito que a gente vai, realmente, qual é o jeito que vai funcionar melhor na minha prática, na sua prática e na organização? Aí eu divulgo, né? Porque pra gente abrir os olhos, né? Eu não tô aqui para atacar ninguém, não tô aqui para ofender nada, muito menos a organização. O que eu acho, inclusive, sobre a organização é que ela precisa melhorar muito e o que precisa melhorar são pessoas, né? Porque a organização é feita de pessoas. Quanto mais eu, você e todos aqui, 15 pessoas que estão online agora, tiverem esse mesmo pensamento, e cada um está numa comunidade, a gente faz o trabalho de formiguinha, né? Qualquer hora as coisas vão começar a andar na mesma sintonia em todos os pontos do Brasil e do mundo, porque a gente chegou num entendimento melhor que funciona melhor. Faz sentido para vocês? Às vezes você fica tanto naquela vibe de eu preciso fazer mais daimoku, que quando você não consegue fazer muito daimoku, gera uma culpa e começou errado já. Se em alguma coisa que você está praticando o budismo te gerou culpa, tá errado, hein, gente? Budismo não gera culpa. Budismo resolve culpa. Como?
você aprendendo a lidar com qualquer tipo de sofrimento, tá? E nada dentro da prática budista, né? E aí eu também posso anexar e devo anexar a questão da organização, não tem que te gerar culpa, não tem que te gerar fardo, não tem que te gerar sofrimento. Tudo que a gente faz é voluntário, inclusive, e tem que ser enquanto a gente está com um sentimento positivo. Se está gerando um sentimento negativo, de sofrer mesmo por aquilo, não está no seu momento, não faça, né? Abra o seu coração com o dirigente e veja o que é melhor para você, né? Participar de reunião, poder ajudar do jeito que pode, né? Mas não se afaste e também, né, não assuma o sofrimento e fique amargurado, tá? Você explica muito bem, obrigado, obrigado. Eu me esforço, né? Eu me esforço porque, como eu estava falando agora há pouco, o importante, inclusive, de quem está conhecendo e quem está praticando, é ter dúvidas, né? É realmente perguntar o porquê, é ter que ter a resposta. Tem coisas que simplesmente estão instaladas na nossa cultura da Gakkai, e eu falo Gakkai enquanto budismo Nichiren, através da Gakkai, e às vezes a gente não sabe porquê, né? E quando você vai ver a fundo, é porque criou-se um costume, e que na verdade não é exatamente prática do budismo. E eu sou uma pessoa muito pragmática, tá? Sou uma pessoa muito realista. Pra mim tem que ter um porquê. Se a coisa funciona e tem que ser assim, eu quero entender o porquê. É budismo isso aí? É assim que funciona? O budismo explica essa sequência para chegar nesse ponto aqui? Sim. Ah, então legal. Mas não, é porque nessa história toda ali mudou uma chavinha, virou costume e uma galera inventou. Ah, eu prefiro falar assim, não, isso aí não é budismo, então vamos ensinar as pessoas o budismo do jeito certo, né? A Maria Jesus falou o seguinte: eu consegui que meu filho fizesse transplante de pulmão com um daimoku de 100 dias. Que legal. Olha só, a gente falou, né, mas no começo ali também de criar condições. Então, o daimoku ele é uma energia, né? Quando a gente tem essa energia, a gente sintoniza e a gente lança no universo, né, a condição que a gente quer criar. Então, pelo menos eu acredito nisso também, né, que o budismo ele realmente cria essa condição onde nós conseguimos atrair condições favoráveis para você fazer isso. Mas aposto que foi feito todo um trabalho, né, de ir no médico, de ficar numa fila, tal, e gerar essa condição de estar disponível ali. Dificilmente o Diego aqui em casa, né? Tô com um problema no pulmão. Não vai aparecer o SUS aqui, muito menos um médico e falar assim, opa, você tá precisando, não é verdade? Não vai acontecer isso, não é verdade? Nós temos que ir atrás, temos que criar a condição. É aquele famoso ditado, né? Quem não é visto não é lembrado, na verdade. Então você tem que ir atrás, você tem que correr, você tem que criar a condição e você, com essa energia, você vai potencializar realmente a materialização desse destino que você está criando. Então, parabéns, né? O budismo, o Namyo Horenge-kyo, ele possibilita isso também. Verdade, na comunidade que estou, tem um dirigente que faz um pouco de pressão no sentido de daimoku. Tem pessoas mais veteranas, né? E que, assim, não é nem culpa. Às vezes a pessoa aprende desse jeito e não está errado, né? A questão, como eu falei do questionamento, é você cada vez mais entender, tá bom, então por quê? A pessoa tem que responder. Não é porque quanto mais melhor, né? Não é porque quanto mais melhor. Por que quanto mais melhor? Eu tenho que entender. Então, o que nesse processo de mais daimoku melhor? Porque se for isso mesmo, então eu vou fazer 15 horas de daimoku por dia para viver no paraíso, né? Mas não é assim. Inclusive, colocando aqui, complementando o que o Marcelo falou, não, o Will falou, tem uma coisa chamada que é a estratégia do Sutra do Lótus, né? A estratégia do Sutra do Lótus é assim, simplesmente você fazer o quê? Você colocar o daimoku em primeiro lugar. Quando você coloca o daimoku em primeiro lugar, essa força de vencer qualquer situação, de você não ser abalado pelos problemas que vão aparecer e que estão instalados na sua vida, aí você cria a condição, né? Ah lá, a Maria falou, 3 anos na fila. Olha só que legal. Parabéns, viu? Inclusive, falando de pulmão, eu tinha uma membro aqui na minha região que demorou bem mais. Bem mais. E através da prática, nossa, quando eu vi ela, inclusive anos e anos depois, eu não acreditei, porque ela estava numa reunião lá de uma comunidade que eu participava. E aí, tipo, na hora que eu vi ela, como já fazia muitos anos que eu não via, eu não a reconheci. E aí, no final da reunião, ela estava dando um relato e ela falou, não sei o que lá, do meu transplante de pulmão. Que sorte que apareceu, depois de muitos anos, apareceu, né? Para minha felicidade pelo menos, mas para a infelicidade da pessoa em si, né, eu consegui um pulmão de um menininho de 10 anos, né, então, males que vem para o bem, né, então, mas dela foi muitos anos, viu, muitos anos, e por isso que eu não reconheci ela, porque ela estava normal, assim, ela estava uma pessoa maravilhosa, e quando eu a via, sei lá, 10 anos antes, ela estava numa situação assim, com tubos e muito magra, na cadeira de rodas. Eu falei, caramba, você é aquela pessoa que eu via na sede regional? Ela falou, era eu. Eu falei, poxa, parabéns, hein? Que legal. E 3 anos na fila e venceu, parabéns, Maria. Mas é isso, né? Quanto mais a gente entender por que fazer o daimoku, né, a gente talvez não precise fazer, a não ser que seja um desafio próprio, né? Um desafio de você realmente criar a transformação que você não tinha até a média que você estava fazendo. E aí sim você dá aquela aumentada no daimoku para você criar mais condições, né? Não é simplesmente vai lá e maratona o daimoku e não vive mais, na verdade?
A Cris falou o seguinte, realmente, não existe oração sem resposta. Tudo depende da nossa convicção. Com certeza. A gente canalizou essa energia, né, que foi... Né, olha, isso aqui é interessante. Por isso que o Daimoku ele é tão interessante, né? Nós vibramos, né? Então, a nossa energia vital, a nossa energia de vida, ela se transforma em força, né, em ondas sonoras através da nossa mente, aqui da nossa fisiologia, para que a gente possa emitir isso e sintonizar com o universo, né? Então, a energia daqui, nós criamos aqui, evidenciamos para que ela se sintonizasse com o universo. Você emitiu, vai ter uma reação, né? Você criou causa, por isso que a gente falou de criar condições. Criou condições, você vai ter resultado, meu bem. Mas assim, tem que ser coerente, né? Não adianta você fazer, mas não agir, né? Então, assim, a ação que vem depois disso, ela também tem que estar coerente para o universo ele realmente entrar numa bola de neve e a coisa só aumentar, né? A Adriana falando assim, ó, já fiz 10 horas de Daimoku por um objetivo. Bacana. Olha, eu já fiz, não sei se eu cheguei a fazer 10, não. Eu fiz bastante. Acho que a última vez que eu fiz muito Daimoku foi numa situação também de vida ou morte. Foi quando meu pai infartou. Foi em 2017. E aí, não só eu como uma família, né, nós fizemos uma corrente de Daimoku, né? E assim, foi muito Daimoku mesmo. Mas vencemos, né? Meu pai tá aí firme e forte até hoje. Mas às vezes a resposta demora um pouco. Esse aqui é um outro ponto, né, da prática. Por isso que a gente não pode fazer em troca de, né? Ah, então eu fiz, eu não tive na data que eu queria, naquela época, que eu precisava tanto, eu não tive essa resposta. Meu bem, é muita coisa para você transformar na sua vida, no seu karma, nas suas condições, né, que te cercam para você chegar onde você quer. Então tem que ter paciência. E se não chegou ainda, é porque você ainda tem mais coisa. Então assuma essa responsabilidade e vamos para cima, né? Vamos correr para realmente criar essa condição e acelerar esse processo. Ou no mínimo ser muito paciente, né? Porque às vezes é isso mesmo. O Marcelo falando assim, ó, é errado gostar de estudar... É errado gostar de estátuas ou imagem do budismo Nichiren? Não, não é errado, tá? No budismo Nichiren, pela Soka Gakkai, nós não temos essa cultura, tá? Tem o budismo, uma outra linha budista do Nichiren, que é a Nichiren Shu, eles têm uma outra referência e eles até cultuam, tá? Eles têm estátuas do Buda, por exemplo, tá? Tem um Gosho, eu acho que deve ter mais de um Gosho que fala disso até, mas eu tava lendo, inclusive, ontem, um Gosho, não sei se eu vou achar ele aqui agora, hein? Páginas, nossa, longe aqui. Que era justamente o Nichiren ele respondendo para o Shijokingo, porque o Shijokingo tinha feito uma estátua do Shakyamuni, tá? E aí o Nichiren ele estava explicando o que e por que, né, se pode ou se não pode. Aí eu tinha pego um trechinho que eu até vou fazer um vídeo depois. Para quem não sabe, no YouTube, hoje tem em média 3 quadros, né, 3 tipos de vídeo que eu faço no YouTube, tá? E aí, para facilitar as pessoas de identificar esses tipos de vídeo, eu coloquei na capa, né? Quando você vai lá no YouTube, eles têm uma capa, né? Ou seja, uma bordazinha, tá? A borda que é verde é onde vídeos como esse que eu explico alguma coisa, alguma curiosidade sobre o budismo, né? Então é o budismo descomplicado. O que eu coloquei uma borda azul, eu chamei de momento Gosho. Esse momento Gosho é o quê? Eu comecei a fazer explanação de Gosho, mas assim, pequenas, né? Menor do que o Gosho inteiro, porque tem Goshos enormes, mas ainda assim um pouquinho maior do que uma reunião de palestra, tá? Mas é o quê? Eu pego um trecho importante e dou uma explanada, tá bom? Quer ver? Eu achei o Gosho... Ó, só para contextualizar aqui, ó, falando sobre estátuas, tá? A carta tá no Send número 1, tá? Então, o Send volume 1, acho que é a última carta, inclusive, se não for uma das últimas, é a última carta, que chama Consagração de uma imagem do Buda Shakyamuni feita por Shijokingo. E aí tem a carta deve ter algumas páginas, deve ser umas 3, 4 páginas, tá? Mas no finalzinho, onde fala aqui do cenário histórico, né, a editora, ela explica o contexto, né? E aí eu vou ler para você assim esse parágrafo que eu vou até fazer um vídeo depois. Ele fala o seguinte: na primeira parte da carta, Daishonin diz que somente quando o Sutra do Lótus for utilizado na cerimônia de abertura dos olhos para consagrar uma imagem do Buda, esta passará a ser dotada com os 5 tipos de visão e os 3 corpos do Buda. Ou seja, são 2 conceitos aqui. Os 5 tipos de visão é um conceito que eu ainda vou estudar, que eu já peguei aqui, mas eu ainda não peguei a explicação. E os 3 corpos do Buda é uma explicação que já está lá no YouTube. Tem um vídeo lá, os 3 corpos do Buda. É bem legal. O ato de fazer imagens do Buda era uma prática comum, e numa época em que o Buda Amida era reverenciado pela maioria das pessoas, ou seja, o budismo terra pura é uma outra linha budista, e eles adoram um Buda imaginário chamado Buda Amida, tá? Um Buda que não existiu.
Daishonin foi tolerante com a atitude de produzir imagens de Shakyamuni como uma forma de conduzir as pessoas à correta compreensão. Ou seja, meio que para combater muita gente que adorava a estátua do Buda Amida, Nichiren deixou cultuar a imagem do Buda Shakyamuni, já que o budismo a gente chama de budismo original, tá bom? Então aqui é uma pequena explicação aqui, se pode ou não pode. No budismo Nichiren, nós não cultuamos estátuas, tá? Numa outra linha budista Nichiren, a Nichiren Shu, eles têm essa prática, para eles é tranquilo, tá? Às vezes até no lugar do Gohonzon. Então, mas tem toda uma explicação também, eu não vou aqui, né, atravessar o que eles, porque eu ainda não tive todas as explicações, tá bom? Quem mais aqui, ó? O Dagoberto falou, Daimoku é sentir alegria. Sim, alegria no coração, né? Uma paz profunda, serena, a ponto de você não ser abalado pelos problemas, né? Saber que eles existem, saber que você vai transformá-los e ir lá e transformá-los. Estou aprendendo muito, gratidão, obrigado, Cris. Eu que agradeço aí, viu? Eu agradeço todo mundo, o carinho que todo mundo tá aqui, né? Porque é a confiança, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Um espetinho delivery falou, pratico o budismo há 30 anos. Parabéns, parabéns. Eu posso dizer que o meu é há 36, mas assim, né? Eu era uma criança, então quando eu comecei mesmo a praticar, depois, a partir dos 15, vamos dizer assim, né? Comecei a realmente recitar Daimoku porque eu queria, comecei a ter objetivos, né? No grupo Ongakai onde eu estava, né? Então a gente tinha lá bastante treinamento e bastante explicação. Então, a partir dali, dos 14 para frente, que realmente eu falei, poxa, a prática budista, né? Mas antes eu era uma criança, né? Mas quem pratica há 30 anos é uma bela de uma bagagem, viu? A Erika falou o seguinte, Adriano, os Goshos são encontrados nas coletâneas do escrito Nichiren Daishonin, volume 1 e 2. Isso. Então, assim, as cartas do Nichiren, né, elas são compiladas, ou seja, as cartas na íntegra, né, são em 2 livros desse aqui, ó. Esse aqui é o volume 1, tem o volume 2, tá? E aí, a gente manda pro Brasil inteiro. Mas tem essas, inclusive, não são só esses 2, tá? Diz a lenda, porque tem mais cartas ainda, diz a lenda que vai sair um terceiro. Mas como já faz um bom tempo que saiu esses 2 aqui, não sei quando vai sair o terceiro, mas ainda assim é para sair um terceiro Senji, tá? No Japão existe os 3. Mas, meu, você lê esses 2 aqui já é bastante coisa, né? Bastante coisa. Parabéns pela propagação e pelos meios tecnológicos, tá? Tem que aproveitar, né? Uma vez, olha só, uma vez eu li em algum lugar, nosso mestre da Isaki tá falando o seguinte, sejam cidadãos globais, né? Naquela época não tinha nem internet direito e ficou morto naquelamente. Mas cada vez mais que a gente tá aqui nas redes sociais, né? Isso veio à tona. Aí eu falei, é verdade. Cidadãos globais é isso aqui, né? A gente tá aqui e conversando com cada um de uma localidade, né? Até gente da Argentina já apareceu aqui. Então, estou muito feliz de poder compartilhar com vocês aqui. Devemos avançar além da vida à vida. Além do a vida à vida, né? Realmente. Até porque, no começo, né, era muito banalizado, né? O fato, não, é olho no olho, não sei o quê. Gente, eu tô aqui ao vivo com vocês, né? Eu tô aqui em Campinas, você tá onde? Escreve pra mim aqui, né? Cada um tá num canto do Brasil. E eu tô falando ao vivo, você tá ouvindo na hora, né? Está reagindo na mesma hora, você pode escrever alguma coisa aqui e eu vou responder daqui. Então, quer dizer, não é o olho no olho também? Eu acredito que é, né? O coração a coração, desde que eu esteja fazendo de coração, eu estou fazendo, né? Então, com certeza, pode ser que toque alguém, não é verdade? A gente tem que manter. É isso aí, ó. Engajou. É isso aí. Para sempre engajou. Com certeza. Olha lá, São Paulo, Juiz de Fora. Olha que legal. Várias pessoas de São Paulo, Caxias, BH. Ó, que massa. Tá vendo? Gente, de avião já são horas para cada lugar desse, né? São Paulo é 1 hora de carro, mas... Olha lá, Volta Redonda, Rio de Janeiro, olha que legal. João Pessoa, Paraíba. Poxa, que demais, gente, que demais. Então, falar que não vale, né? Vale sim, com certeza vale. E enquanto valer, olha lá, Jundiaí, opa, tá aqui do lado também, hein? Obrigado, logo logo vai ter mais. Quem quiser, inclusive, dar dicas de novos temas aqui para novas lives, fica à vontade, chama no inbox, chama no WhatsApp, manda que eu vou anotar. Tudo que as pessoas falam, eu anoto para dar mais ideias. Porque às vezes, na hora que você fala, eu posso até não ter uma ideia, mas depois eu vejo uma outra coisa, me dá um insight, sai um vídeo inteiro, sai uma live. Isso é só a gente cada vez mais ir fortalecendo a nossa fé juntos, tá bom? Olha lá, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Barueri, Jundiaí de novo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é forte. Que legal, gente. Vou te chamar para saber dos livros. Pode chamar, pode chamar. É aquela coisa, vou deixar adiantado. Às vezes nem sempre tem a pronta disposição, né? Pronta entrega. Acho que o Send eu até tenho. Mas se eu não tiver, a gente encomenda, tá? Eu não deixo a pessoa desamparada não, tá bom? É isso aí. Vou te andar... O que mais aqui? Nossa, me perdi aqui, ó. Caçador Santa Catarina, que legal. Janete, boa noite, pessoal. Então é isso. Vou terminando por aqui, tá? Brigadão e até as próximas.
E nos stories a gente se vê mais e pode chamar também nos inbox pra gente conversar. Obrigado, gente. Da minha parte é só e tchau, tchau.